Um cérebro ansioso, ele pode precisar de serotonina para ficar legal. Como é que eu posso produzir serotonina no cérebro? Coma bastante chocolate, coma iFood, fume, use drogas, tudo que vai gerando prazer. Tudo ali. Que vai gerando prazer, só que disfuncional. Por que você não aumenta a serotonina de uma maneira funcional? Que é oração, conexão com Deus, tempo de qualidade, sexo, certo? Com a pessoa que você ama, conexão com a natureza, atividade física. Aí, gente, eu falei 6 maneiras de você produzir serotonina, respiração, yoga, tudo isso. Ei, dessas 7 que eu falei, o que precisa de dinheiro? Me fala. Nenhuma. E a outra? Precisa de dinheiro. Aí você começa a entender que às vezes a busca da serotonina, a busca do prazer, ela é envolvida também com a busca do financeiro. Quando eu falei aqui, tive aqui no podcast... Não seria... olha que interessante. Olha esse gancho. Olha pra você ver. Então a gente tem jeito de pegar esses neurotransmissores de 2 formas. Um pagando e um de graça. Isso mesmo. Agora, legal. Olha que interessante. A mídia, no geral, ela tem um poder muito grande de influência. Claro. Então... Aí eu volto positivo naquela frase... e negativo. Negativo. Né? Por isso, assim, que eu volto naquela frase e falo assim, ó, se você não aprende a cuidar de você, né, da sua mente, a ter autogoverno, alguém vai governar. Então, o sistema de influência, de doutrinação que a mídia, as empresas fazem para vender, né, pra você chegar lá no supermercado, lá no caixa do supermercado, tem um bombonzinho lá que você tá esperando para pagar. Então, são estratégias que o sistema faz... Por isso que eu falo, se a gente tem um autogoverno, a gente consegue escapar dessas influências externas. Porque quem tem autogoverno, quem tem conexão com Deus, conexão com algo maior, ele não sabe que ele não precisa disso para ser. Ele já é. Já tá nele. Já está nele. Por isso que eu falo que buscar o simples. Ei, o que é buscar o simples? Caraca, já tá nele. Buscar o simples é aquilo que já está em você. E é aquilo que os seus antepassados já faziam. Quando eu falo da conexão com o vovô, da conexão com aquilo que antigamente já fazia. Jejum intermitente, o vovô já fazia. Comer menos já fazia. Diálogo. Ei, você que levantasse da mesa antes de falar. E você que, antigamente, se você entrasse, não pedisse bênção pro seu pai, pra sua mãe, era uma chinelada, não era? Nossa. E hoje em dia, como é que funciona? Tá com tablet, tá jantando assim no celular, né? E autogoverno é o que a gente mais faz, pra você ter uma ideia, no Código da Cura, que é trazer consciência, a nossa mentoria, a gente traz consciência pra pessoa se governar. E não transferir. Porque a gente precisa tomar cuidado com essa questão de pegar valores e princípios dos outros. Cada um tem os seus princípios familiares. E quando você não tem seus princípios, alguém vai colocar princípios goela abaixo para te governar. Nossa. Por quê? Porque quer seu dinheiro. Eu falo exatamente, eu falo isso com outras palavras. Eu falo assim, ó, se você não constrói a sua história, alguém vai construir a história dele e vai colocar você para ajudar. Quer exemplo disso? Alemanha? Primeira Guerra Mundial. O que o Hitler fez? É verdade. Ele pegou presta atenção, quanto mais sofrido você estiver, mais aberto emocionalmente você estiver, mais, igual esse imã aqui, ó, mais você vai atrair alguém para colocar coisas. Você é uma terra fértil para plantarem coisas em você. Olha que interessante. É isso. É como se a mente, né, a nossa mentalidade, onde fica guardado nosso conhecimento, tudo que... Olha que interessante. Caraca, velho. Pegando essa semente, olha que louco. Jogou a semente e aí você, através do pensamento, fica focando nessa semente. Essa semente desenvolve. Exemplo. Olha que doido. Total. Juninho tem 3 anos de idade. Tá lá subindo na estante da sala dele. A mãe dele fala assim, Juninho, desce daí, você não dá conta. Puf, jogou. Aí o pai dele
Tá lá no quarto, arrumando o guarda-roupa, o Juninho quer ajudar o pai, sobe em cima do guarda-roupa, quer pegar a coberta, o pai fala assim, Juninho, desce daí, você não dá conta. Juninho vai pra casa da avó, sábado, subiu no pé de jabuticaba, a avó aparece lá na sala, vê ele pela janela, subindo no pé de jabuticaba, Juninho, desce daí, você não dá conta. O Juninho tem 31 anos, vai fazer um teste e vai apresentar um trabalho pra uma multinacional. Se ele passar, ele fica na empresa. O que vem na cabeça dele? Juninho, você não dá conta. Ele acha que ele não dá conta. É isso aí. Porque implantou a semente. A semente. E foi, Isso. de certa forma, repetindo. O cérebro aprende de duas formas: impacto emocional ou repetição. Isso que é o mesmo. que eu já entendi que É isso você mesmo. faz na mentoria. É isso mesmo. Né? Você faz os impactos emocionais. É isso mesmo. E faz as repetições, né? Traz pra consciência e dá umas novas informações. Ressignificado. Isso que você tá falando é maravilhoso, porque é isso que faz na crença. Qualquer fato que aconteceu na sua vida, ele vai passar no cérebro e lá na frente, o fato, ele vai ser grudado com as emoções, ó. Ele gruda. O fato vai grudar com o significado, com a emoção. Então, no exemplo do Juninho aí, é muito difícil ele tentar tirar as emoções. É algo maior que ele. Por isso, na obesidade, muitas das vezes, eu atendi uma paciente essa semana, vou dar um exemplo que vai ser muito legal aqui. Essa paciente tem 23 anos, obviamente que sem citar o nome, ela me procura com obesidade e eu já deixo claro no primeiro momento, se você veio por obesidade, querido, não é o seu lugar aqui. Eu posso até te emagrecer num processo na qual ele vai ser secundário. E eu faço muito Pareto. Você conhece Pareto? Princípio de Pareto? Eu sempre faço princípio de Pareto. Se você não conhece, só para me lembrar que tem que falar do exemplo. Se você não conhece Pareto, você deve fazer. Pareto é um economista italiano, na qual ele percebeu que 20% daquilo que você precisa. Vamos lá, eu tenho 10 coisas que eu preciso. E essas 10 coisas que eu preciso mudar impactam em tudo isso aqui. Se eu escolher 20% para melhorar desses 10, eu vou melhorar 80% disso aqui. Ei, surreal. Eu faço isso no consultório. Então a pessoa vai falando o que ela quer. Aí eu vou falando assim, ok, nossa, isso aqui gera tudo isso? Só que a gente vai escolher 2. A gente vai focar 2 e vai mudar 80% do que você quer. Entendeu por que o emagrecimento vem? Porque depois que eu melhoro a ansiedade, eu vou dar o exemplo da menina. Ansiedade e sua fadiga, você emagrece. Óbvio. Colocar a educação física. É óbvio, gente. Emagrecer não tem segredo. Claro. Você tem que consumir menos carboidrato e fazer mais atividade física. Claro, tem que repor o que está baixo. Óbvio, do ponto de vista nutricional. Mas é simples. A vida é simples. Nós complicamos. Preste atenção no exemplo. A menina foi lá, 24 anos. Ela tá pesando 107 quilos. Aí eu começo a entrar na vida da pessoa. Chama história de vida. Isso porque eu gosto de fazer medicina assim. É escutar, é a arte da escuta. E o pai dela, morava com o pai e com a mãe, e o pai dela, voltando de uma cidade de Minas Gerais, morre num acidente de ônibus, na qual só a metade do ônibus morre as pessoas. Isso foi bem pontual a morte dele. Não foi todo mundo do ônibus no acidente. Foi só quem estava naquela fileira. Mas enfim, vamos lá. Essa criança, ela já fica muito traumatizada. E 2 anos depois, a mãe casa. E a filha, não gostando do padrasto, vai viver com quem? Com os avós. E os avós, bem conservadores, mas ao mesmo tempo o avô era mais conservador, né? Muito rígido, e a avó mais do tudo. Então essa criança foi crescendo dos 2 aos 12, com a falta de pai e mãe, e com uma dualidade entre dou tudo e você não pode fazer nada. Essa criança foi usando, ela sentia-se, quando a avó ia deixá-la melhor, era sempre com, adivinha? Comida.
o carboidrato. Você tá tristinha? Come isso. Então a vida inteira, lembra da frase do Bert? O que é a obesidade, no caso dessa paciente? É uma compensação de algo ou alguém que foi excluído. Foi excluído o pai e a mãe dela. E o único carinho que ela tinha de produzir serotonina para tentar melhorar esse vazio era o carboidrato. Então ela comia o carboidrato para sentir-se melhor, para ela sentir-se acolhida. Olha que lindo. Esse acolhimento tem a ver com chamar atenção? Não, é um acolhimento do carinho. Eu uso carboidrato. Ela não chamava atenção para obesidade. Eu falo assim, não chamar atenção porque assim, olha que louco. Caraca, você foi falando as coisas aí, eu tô conectando com o universo. Porque é uma pessoa que ela se sente carente, ela se sente carente porque alguns livros relacionados à metafísica falam que o obeso, só pra gente claro, mais intrínseco, o obeso tem relacionado a uma carência, que é isso que a gente tá falando, que você tá falando. Total. E então essa carência, para ele aparecer, por isso que existe um volume. Sim. Né? Inconscientemente, é porque o que acontece? Eu ia finalizar a história. Isso. Quando ela começou, aos 13 anos, ela bateu 100 quilos, eu ia chegar onde você estava chegando. Essa adolescente aos 13 anos ficou enorme, 100 e poucos quilos, e começou a chamar atenção. Aí a mãe começou a dar mais atenção para ela de levar no médico. Ei, muita gente vai no médico porque a doença pode ser o único momento na qual as pessoas se conectam com você. É uma maneira de chamar atenção. Ela chama atenção, ela mantém o vício emocional, porque é a única conexão que vai ter com as pessoas. Pela dor. Então muita gente não cura, porque se curar, não vai ter mais esse vínculo. Se emagrecer, Se emagrecer, as pessoas não vão mais me olhar. Mas aí que vai olhar, mas não é isso que o inconsciente pensa. Ela não sabe que o inconsciente fez ela ganhar volume pra ficar chamando atenção. Bingo. Caraca. É lindo. E, gente, eu tô falando de coisa que aconteceu ontem no consultório. Isso aqui aconteceu ontem. Então, você que tá assistindo aí, eu espero que você tenha uma mentalidade de olhar pra sua doença e falar: ei, até que ponto eu não estou mantendo minha doença por um ganho secundário? E muitas vezes o ganho secundário presta atenção. O ganho secundário tem a ver com a atenção de pai, mãe, esposo. E quando você cura, muitas pessoas não querem ser curados, porque vai acabar esse vínculo. Ei, mas que loucura! Vai manter um vínculo baseado numa doença? Vai. Porque na saúde ela não conseguiria. Caraca, velho. Por quê? Porque na saúde, lembra da sua própria frase? Se eu tiver com saúde, eu não preciso de nada. Mas o que eu precisava era de atenção. E você sabe por que você precisa de tanta atenção assim? Porque você não sabe quem tu és. Porque você se desconectou com Deus. Você se desconectou com o seu propósito. Por isso, por exemplo, no Código da Cura, na mentoria, você que não me segue, @Dr. Vinícius Costa, hein? Na primeira aula a gente fala de propósito. Se você não sabe pra que você está aqui, às vezes eu pergunto pra pessoa: e qual que é o seu dom? O que você ter passado aqui no planeta Terra hoje, com 30, quanto você tem? 37. 37 anos. Se você fosse embora hoje, qual o legado que você deixou? Qual foi a diferença que você fez com as pessoas que você encontrou? Caraca. O que você deixou de diferente? Nossa. Para aí você, para e pensa assim, ó. Caraca, olha que sacada. Se você morresse hoje, fora o pessoal que você já convive, qual a falta que você faria no mundo? Alguém ia lembrar de você que não tá no seu meio? Eu não tô falando de convivência, não tá no seu meio de convivência. Pessoas que você impactou, que às vezes você nem conhece. Você deixaria essa informação? Você deixaria algo intrínseco para ajudar o próximo? Já parou pra pensar nisso? É porque na minha concepção, eu tenho certeza que na sua, é para isso que a gente tá aqui. Evoluir e ajudar o próximo a evoluir.